Boa tarde, amigos ligados ao primeiro Congresso Saúde Rosa. Vou me apresentar, meu nome é Flávio Luiz Lima Salgado, eu sou cirurgião, sou médico, formado pela Santa Casa de São Paulo em 1981, fiz residência no Hospital do Câncer e voltei para Taubaté, a cidade que eu nasci, e aqui trabalho lutando contra os tumores desde 1985, tá? Dou aula na universidade, mas a minha vida principal é no meu dia a dia, no relacionamento com os meus pacientes, no trabalho com relação ao câncer. O foco, né, é o câncer de mama. Quero dizer para vocês que se a gente for falar 1/5 do que tem de câncer de mama, a gente fica 5 dias conversando aqui, porque existem congressos referentes a essa doença. O que eu posso dizer para vocês é: o câncer de mama é uma doença comum a ambos os sexos, só que a maioria esmagadora estão nas mulheres, né? Os cânceres de mama nos homens, eles existem, mas são raros. E o nosso país espera, todo ano, 70 mil novos casos, né? E, infelizmente, dessas 70 mil mulheres, com o passar dos anos, mais ou menos de 15 a 18 mil mulheres vêm a falecer em relação da doença. Em razão da doença. Então, é nosso dever, como médico, como educador, vendo esse aspecto social dessa doença, procurar levar uma mensagem para todas as mulheres, né? Para que elas se cuidem, tá certo? E procurem realizar o diagnóstico numa fase inicial. Nós sabemos das dificuldades no acesso, mas eu aqui aproveito essa plataforma para estimular as pessoas a brigarem pelos seus direitos, de uma certa forma pressionar seus vereadores, prefeitos e governadores para que não falte mamografia. Um país como o nosso, com tantos aparelhos, um estado como o nosso, o estado de São Paulo, mas eu acho que essa mensagem vai chegar a outros estados da federação, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná. São estados, Santa Catarina, são estados que têm muitos mamógrafos, então não tem por que não se conseguir fazer mamografia para todas as mulheres que precisam, tá? A mamografia é importante, a mamografia é muito importante. Quem tem que fazer? Todas as mulheres com 50 anos ou mais até os 69 anos. Antes, muitas vezes pode ser necessário, tá? Por que fazer essa chapa? Fazer essa chapa por quê? Porque a mamografia, ela consegue encontrar essa doença antes que ela se torne palpável, tá? Porque lá atrás, nas campanhas que envolveram Cássia Kiss, Xuxa, isso em 1990, 1995, se estimulou inicialmente o autoexame, que era a mulher se tocar, tá? Hoje, nós procuramos encontrar o tumor antes que a mulher consiga tocá-lo, e para isso só mamografia, né? Então a gente tem que procurar popularizar a realização desse exame, buscar mamógrafos de qualidade que possam nos dar uma informação correta a respeito dessa doença. Porque quando a gente trata a doença em fases extremamente iniciais, ligadas a um achado mamográfico, as nossas chances de cura são reais, tá? Encontrar um tumor maior, né, já comprometendo a pele, muitas vezes com descargas, saídas de secreção pela mama, ou mesmo comprometimento da axila, isso já pode, de uma certa forma, comprometer o resultado. Então, tumores mais avançados têm resultados piores, tá? Eu acho que isso é importante. Falamos do número de casos no país, falamos que o câncer de mama pode raramente ocorrer nos homens, né? Falamos da mamografia. Por que eu insisto na mamografia? Porque as mulheres têm que entender que elas não têm que ter um caroço na mama para ela ir no médico. Elas têm que entender que elas não precisam ter um sinal ou um sintoma mamário, uma dor. Ela tem que ir avaliar a mama dela independente de sintomas. E eu insisto para que elas procurem desenvolver, junto aos colegas, espero que alguns possam também estar assistindo essa Saúde Rosa, que eles, durante a consulta médica, lá na UBS, né, lá no PAM, no postinho de periferia, que eles dediquem um tempo
né, para examinar mamas das suas pacientes. A gente sabe que isso é um exame difícil para o clínico geral, mas os ginecologistas poderiam fazer, porque examinando a mama ele deixa a mulher mais tranquila e vendo quem precisa fazer mamografia ou quem não precisa fazer mamografia. Então eu digo para todas as mulheres que estão nos acompanhando, cobrem dos seus médicos a avaliação clínica da mama e a mamografia e não se contentem muitas vezes numa resposta dada por uma pessoa que trabalha naquele postinho. Ah, a fulana ligou, disse que meu exame não deu nada. Não. O exame de mamografia tem que ser visto pelo médico na presença do paciente. Por quê? Porque eu digo para vocês, vivenciando essa doença nesses últimos 35, quase 40 anos, com tudo isso, com uma história bem feita, com um exame físico bem feito, com uma mamografia de qualidade, ainda nós temos muitos diagnósticos tardios, tá? E infelizmente, quem acaba sendo mais penalizada é aquela mulher mais simples, que por uma questão cultural, de escolaridade ou dificuldade de acesso, essa é que tem mais dificuldade e fica muitas vezes semanas em sua casa, aguardando uma resposta de um exame. Então, mulheres, mobilizem-se, tá? E corram atrás do seu direito. A realização da mamografia é prevista em lei, então a gente tem que fazer valer aquilo que está escrito, né? Falamos da mamografia. Sempre eu falo isso, eu falo até para os meus alunos. O diagnóstico dessa doença só se estabelece a partir da biópsia. Antes, por mais que possa aparecer uma modificação no exame da mama, ficou avermelhada, a pele está grossa, saiu alguma coisa pelo mamilo, tem um caroço, ninguém pode bater o martelo e dizer, é um câncer de mama. O câncer, você só tem o diagnóstico efetivo com a biópsia. É lógico que a experiência do médico, a vivência dele, ele pode dizer com grande probabilidade que aquele caso é um caso de câncer, tá? Mas, eu falo isso por quê? Porque mesmo se você, mulher, se deparar com esse diagnóstico, não pense que a vida acabou, tá? Confie no seu médico, converse com ele de forma bem clara, procure se informar sobre as formas e como tratar, tá? E eu digo para você, nesses últimos 25 anos, essa doença teve uma modificação muito grande, mas realmente muito grande, nas formas de tratamento, tanto nas cirurgias, como na radioterapia, como nos remédios, tá? Então, acredite que mesmo que o seu tumor não seja extremamente precoce, você tem condições de ser tratada com sucesso e vir a se safar desse problema e poder realmente tocar a sua vida, tá? Então, lembre-se, diagnóstico só com a biópsia. É aquilo, achismo, se tem um vizinho, um conhecido, uma parente, não, eu acho que todo mundo acha, mas o diagnóstico ele é dado pelo médico a partir da biópsia. O exame clínico nos sugere alguma coisa, a chapa, a mamografia sugere outra, o exame do médico, o toque sugere outra, mas é a biópsia que fecha o diagnóstico. Bem, aí a mulher fala assim, eu estou com câncer de mama. Por que isso apareceu? O que será que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado. Esse câncer, ele não tem um fator diretamente ligado ao início e desenvolvimento dele, tá? É lógico, o uso de hormônios de uma forma errônea, sem supervisão médica, anticoncepcional usado de forma errônea, sem supervisão médica, um ou outro produto que contenha hormônio pode facilitar. Mas grande parte desses tumores, eles surgem. Algumas mulheres trazem informações, e aqui fica um alerta. Se você, mulher, tem uma prima, irmãs, mãe, tias, irmãs da mãe, ou mesmo avó com câncer de mama, ou casos de câncer de mama na família, ou casos de pessoas que tiveram tumor nas duas mamas, ou casos de pacientes na família que tiveram câncer de mama com menos de 40 anos, saiba, você pode ter alguma coisa na sua genética. Isso vai ser importante para você. Hoje a gente sabe que isso interfere no tratamento. Isso também vai ser importante para que você possa instruir suas sobrinhas, as suas filhas, com relação a hábitos de prevenção. E hoje todos podem fazer isso que a gente chama de teste genético. Mas dizer que essa doença tem um fator que cause, não, tá? Então a gente sabe que tem mulheres que usam hormônio e não tem. E a gente sabe que muitas mulheres não usam hormônio e tem.
Então, quem tem que fazer prevenção? Todas, tá? Acredita-se que as mulheres talvez com excedente de peso, com uma dieta com muita proteína de origem animal, carnes, embutidos, presunto, elas tenham um pouco mais de chance, tá? Mas não é que não, para não ter câncer de mama eu não vou comer carne, de jeito nenhum, tá certo? Tudo sem excesso é possível. Fizemos o diagnóstico, tá? Então aquilo, mulher, você está com câncer de mama. E aí? A vida vai continuar, tá certo? Nós vivemos no mundo desde que um médico americano chamado William Halsted descreveu a mastectomia no final do século XIX, 1894, nós vivemos praticamente até 1980, foram 90 anos onde tratar câncer de mama era mastectomia. Mas o tumor é tamanho de uma ervilha, mastectomia. Mas está tamanho de uma manga, mastectomia. Tamanho do abacate, mastectomia. E as mulheres começaram a questionar, mas precisa tirar a mama de todas? Né? Aí houve pesquisas, e essas pesquisas elas conseguiram concluir que hoje se pode conservar a mama de muitas mulheres, desde que o tumor seja descoberto no início. Então, se você tem um câncer de mama, não pense que você vai perder a sua mama obrigatoriamente, tá? Essa foi uma evolução. Se a gente vê aquilo que o Dr. Halsted escreveu lá em 1894, com aquilo que o Dr. Humberto Veronese escreveu em 1980, eu já estava, em 1981, eu estava me formando, quando o Dr. Veronese publicou o seu trabalho. Bem, e hoje as situações são ainda mais favoráveis. Por quê? Se você tem um tumor maior e num primeiro momento não há condições de conservar a mama, hoje o que nós temos? Nós temos condição de fazer quimioterapia, que são remédios que vão combater esse câncer, diminuindo esse câncer e podendo muitas vezes de uma mastectomia caminharmos para uma cirurgia menor. Ou, se tiver que fazer a mastectomia, como o tumor vai ter reduzido, pode até fazer a reconstrução imediata. Isso representou um avanço real nas cirurgias. Então, entendam, câncer de mama não quer dizer mutilação, mastectomia, que era uma realidade até 30 anos atrás. Então, hoje, nós não somente temos cirurgias conservadoras, como nós temos condições de fazer cirurgias também de reparação imediata, tá? Uma outra coisa também, se a gente olhar lá atrás, todas as mulheres antigamente eram submetidas a grandes cirurgias que envolviam a axila, né? E essas cirurgias, elas representavam um risco de inchaço no braço. Hoje, muitas das mulheres não precisam fazer mais procedimentos tão extensos das axilas. É caso a caso, mas isso permitiu que essas mulheres tivessem uma qualidade de vida melhor e que elas pudessem usar os seus braços nas tarefas do dia a dia, dirigir um automóvel, nas tarefas do lar, no trabalho, um arquiteto, uma engenheira, né? Ela tem condição de trabalhar sem o risco do famigerado edema de braço, que era um fantasma que acometia 30% das mulheres até, posso dizer, até 30 anos atrás. Então vejam bem, hoje nós temos cirurgias menores, condições reais de reconstruir imediatamente e as cirurgias conservadoras, tanto para a mama quanto para a axila, tá? E o fato de fazer uma cirurgia menor não implica num risco maior. Se o médico indica um procedimento mais conservador, é porque ele tem certeza que aquilo ali é o melhor para aquela paciente. E se ele tiver que fazer alguma coisa mais mutilante, infelizmente vai ter que ser feito, mas também vai ser o melhor que ele vai poder oferecer para ela, tá? Isso para falar do tratamento cirúrgico. A radioterapia, ela evoluiu. Hoje os aparelhos, eles têm uma capacidade de, através da técnica, né, associada à tomografia, não se tem mais tantos riscos de danos, por exemplo, para o pulmão e para os outros órgãos, tá? Então, representou uma grande evolução no tratamento radioterápico. Mas o grande avanço realmente foi a quimioterapia. Não só a quimioterapia, com drogas antitumorais, mas também com os chamados drogas-alvo, remédios
específicos para aquela célula do câncer. Remédios que não têm efeitos colaterais como muitos quimioterápicos. A gente sabe que o quimioterápico, ele pode produzir queda do cabelo, ele pode produzir determinadas feridas na boca, no intestino, uma série de coisas. Essas drogas-alvo, elas vão só na célula do câncer. E elas são uma descoberta que nós temos de alguns anos para cá, e isso contribuiu demais para os resultados no tratamento dessa doença, tá? Posso dizer para vocês, eu sou cirurgião, luto contra essa doença, não trato só câncer de mama, trato outros cânceres também, mas a evolução dos remédios está sendo tão grande que eu acho que num espaço de tempo não muito longo, nós vamos conseguir tratar o câncer de mama, vejam bem, tratar o câncer de mama sem cirurgia. Talvez daqui a 10, 15, 20 anos, espero estar vivo para poder ver isso, mas pode ser que a cirurgia do câncer de mama entre para a história. Então nenhuma mulher vai precisar fazer operação de câncer de mama. Por quê? Com a evolução dos remédios. Digo para vocês, há 50 anos atrás, Campos do Jordão tinha 6, 7, 8 hospitais para tratar tuberculose, e eram comuns as cirurgias de tuberculose. Hoje não se opera mais tuberculose, porque os remédios se desenvolveram. As úlceras, até 1980, era comum para as pessoas perderem metade ou o estômago todo por conta de úlceras gástricas ou no duodeno. Hoje não se tem mais cirurgia porque se descobriu o remédio. Para o câncer isso está vindo, mas eu acho que está chegando mais rápido para o câncer de mama. Porque saibam vocês, mulheres brasileiras, que isso daqui não é uma coisa nossa. O câncer de mama, ele é o câncer mais comum no chamado mundo ocidental. Então essa situação é vivida por mulheres americanas, argentinas, chilenas, peruanas, uruguaias e de toda a Europa, tá certo? Alemãs, francesas, inglesas, do norte lá, Finlândia, Suécia, Noruega. Então é uma situação muito comum no mundo ocidental. É um tumor mais raro lá no Oriente, talvez por conta da dieta deles. Eles não têm uma ingesta de proteína animal tão grande como nós, tá? Bem, a químio, tá? Que vem ajudando muito, porque a cirurgia, ela teve esses dois pontos, a cirurgia radical, a cirurgia conservadora, mas ela, a cirurgia, saibam vocês, ela evoluiu com a plástica, mas ela realmente chegou até onde ela já poderia ter chegado, tá? Agora, o que nós temos para frente? Nós temos o aprimoramento das medicações, tá? E é por aí que a gente vai caminhar. Nós vamos atrás da melhora desses remédios. Alguns momentos atrás eu falei para vocês da genética, né? Daqueles casos nas famílias. Então hoje, esse exame genético, que era muito caro até alguns anos atrás, e graças a Deus está ficando popularizado e barateado, ele está conseguindo nos dar um norte com relação a como conduzir os casos. Então, a genética, ela vai nos ajudar também no estabelecimento de uma cirurgia mais segura, de uma radioterapia e principalmente nos remédios. Então, ela vai estar contribuindo junto com esses novos remédios para aquilo que a gente realmente quer, né? É que poder dizer, quem sabe daqui a 20 anos, é o seguinte: mulher, você tem um câncer de mama, mas vai ser como um cálculo, uma pedra na vesícula, tá certo? Vai ser como uma infecção, uma gripe, vai ser uma coisa que ela vai tratar com remédios, muitas vezes em casa, sem precisar ir no hospital, sem correr risco, sem cair o cabelo, e ela vai poder realmente ficar curada, porque esse é o caminho, e graças a Deus é um caminho sem volta, tá? O câncer é uma doença, não só de mama, mas é uma doença milenar, né? Então, antes de Cristo já se tinha essa doença, né? Há mais de 2000 anos, né? E posso dizer para vocês, a gente demorou mais ou menos praticamente 1990 anos para tentar decifrar, mas agora tudo que está sendo descoberto dentro dessa doença realmente está nos ajudando demais, tá? Então hoje falar sobre essa doença, para mim, é muito mais tranquilo do que quando eu saí da residência, lá em 1984. Porque lá atrás, muitas coisas eram desconhecidas e você, de forma alguma, você poderia muitas vezes traçar um prognóstico, porque eram muitas coisas soltas, que na verdade a gente não tinha controle. Hoje, graças a Deus, as coisas melhoraram, tá? Então hoje,
nós temos essa realidade extremamente favorável com relação a essa doença, para todos os cânceres, mas em especial para o câncer de mama, tá? Porque justamente pelo fato de ele ser um tumor com grande incidência, que compromete mulheres jovens, eu tenho muitas mulheres que não têm 40 anos e têm esse diagnóstico, mas justamente por conta disso, o que está acontecendo? Existe por parte desses países um investimento muito grande, um investimento real, tá? No aprimoramento tanto das armas para se fazer o diagnóstico, na melhora nos mamógrafos, a aquisição de ressonâncias, né? Aquisições de tomossínteses mamárias, biópsias seguras, avaliação segura das axilas debaixo do braço, que é o primeiro filtro da doença, tá? Realização de cirurgias aceitáveis do ponto de vista de conservação, mas quando precisa da mutilação, plásticas cada vez melhores, né, para essas mulheres, algumas vezes usando alguns tipos de enxerto da própria paciente, outras vezes usando próteses de silicone, mas com resultados bastante aceitáveis, recuperação melhor do braço, né? Então, assim, o mundo que se desenha dentro da oncologia mamária é um mundo extremamente promissor, tá? Então, mulher, faça a sua parte, faça a prevenção, bata o pé, peça para o médico examinar a sua mama, peça a mamografia, veja a mamografia com o médico, não é para ser visto no corredor ou receber o resultado por telefone, veja com o médico, tá certo? E desde que alguma coisa seja detectada, corra, tá certo? Vá atrás, vá no posto principal da cidade, fala com um, fala com outro, mas não fique em casa de braço cruzado, porque esse tumor no começo ele não dói, no começo é só um carocinho, no começo é uma coisa muito pequena, mas é nessa hora que a gente cura. Depois a gente ajuda, mas as nossas chances diminuem, tá bom?